Aí. Bom dia, meu nome é Roseli, desculpa, a gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas acho que agora vai, vamos ver. Eu sou psicóloga do AF, tá? Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é a violência contra mulheres, né? Vou convidar uma pessoa muito especial, só um minutinho. Agora eu acho que deu, não deu? Peraí, agora é só Foi, tá vendo a parede. só um minutinho que a Poliana tá entrando. Tivemos Deu alguns probleminhas certinho. técnicos aí, desculpa, né? Vai, menina, agora tá Então, tudo bem. bom dia mais uma vez, né? Desculpa aí, demorou um pouquinho, gente, mas no final dá tudo certo. A nossa convidada especial e parceira aí do AF, né? A Poliana, né? É, que é advogada penal, né, em processo do direito humano. Poliana, seja bem-vinda, desculpa mais uma vez, acho que tem uns probleminha que às vezes acontece. Ah, mas assim, é tudo para ser na hora certa, né? Não tem problema não, Roseli. A gente teve que aprender a lidar com essas tecnologias, né? Agora, depois, né? Durante essa pandemia, e agora acho que isso vai ficar para sempre. E é uma maneira da gente se aproximar também, né? Deu tudo certo, né? No final das contas, a gente atrasou aí uns 10 minutinhos, mas nós já sabemos agora como é que funciona, né? Fiquei sabendo também como é que a gente tem que fazer para. É que meu perfil é fechado, então, mesmo pedindo para participar, depois o meu perfil mesmo não autorizava, né? Aí foi só uns ajustezinhos que a gente fez e agora tá tudo certinho, né? Sim. E aí, Poliana, quando eu entrei, né, eu falei um pouquinho, né, que hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é um tema também do mês, né, que é violência contra mulheres, né? Então, aí a gente pode ir conversando, né? Se você quiser falar um pouquinho dessa questão da Maria da Penha, né? Começando por ali, e aí a gente vai seguindo aí. Bom, então. é, Inicialmente, né? Esse é um mês que a gente comemora aí aniversário da Lei Maria da Penha, então é um mês que nós estamos vendo muitas iniciativas, né, de tratar desse assunto que é a violência de gênero. Infelizmente, nos outros 11 meses do ano, esse assunto fica esquecido, né? E pela maior parte, né, da sociedade como um todo, das instituições, das organizações. E as mulheres sofrem violência o ano inteiro, né? Não é só agora, no mês de agosto. E, assim, vou falar brevemente sobre a história da Lei Maria da Penha, porque nem todo mundo conhece, mas Maria da Penha, ela sofria violência doméstica, né? Foi casada com um delegado de polícia. Numa das situações em que ela sofreu violência, ele tentou simular um assalto, né? Que foi nessa situação de quando ela ficou paraplégica porque ela tomou um tiro. Mas ele tentou eletrocutá-la com um banho no chuveiro, inclusive usando eletricidade, né? Ela sofreu violência psicológica durante muitos anos, violência física ela já sofria há algum tempo. E aí teve todo um esforço dela para ser aprovada essa legislação de proteção às mulheres, seguindo uma onda aí da América Latina que vinha de medidas de proteção, né? E aí, dentro do direito, quando a Lei Maria da Penha ela foi aprovada lá em 2006, né? Você vê, a gente se falava nova lei de violência doméstica, né? Quando ela foi aprovada, ela e a lei de drogas, elas foram aprovadas muito próximo, né? A Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Desculpa, eu estou tentando ajustar essa lâmpada aqui, mas ele vai Fica falando. tranquila, fica tranquila. Tecnologia não é o meu forte, tem hora. Se a gente vê que não está dando certo essa benção aqui, eu coloco num outro lugar. Tá Mas assim, tudo bem. a gente. E aí, havia um esforço na América Latina e uma pressão mesmo para que o Brasil aprovasse a legislação de proteção, porque assim, uma ideia que se tem às vezes
Roseli, quando fala assim, ah, mas ele vai responder pela Lei Maria da Penha, foi preso pela Lei Maria da Penha. Ele, porque eu falo agressor genericamente, né? Porque mulher também pode ser sujeito ativo, né? Pode ser agressor, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei, tem um crime só nela. E esse crime é recente, que é justamente o descumprimento de medida protetiva. Mas ela é uma lei que ela traz mecanismos, instrumentos de proteção, de assistência à vítima, e são medidas também para obrigar o agressor, medidas de distanciamento, de afastamento, né? Então, não é uma lei que traz crime. A pessoa comete um crime que está previsto em outra lei, ou comete um ilícito civil, né, de dilapidação do patrimônio, comete uma violência e aí, essa violência, os trâmites processuais que se segue, e da assistência social, de assistência psicológica, é com base nessa Lei Maria da Penha. Mas então tinha todo um esforço internacional, já uma pressão, porque o Brasil foi um dos últimos países a regulamentar essa questão de tratativa de mecanismos de proteção à violência doméstica, né, de combate à violência doméstica, de proteção à vítima de violência doméstica, que acaba sendo um problema de saúde pública. Porque Sim, a violência contra a mulher, né, na nossa sociedade, ela é estrutural. Ela faz parte do contexto da nossa sociedade, de como a nossa sociedade brasileira foi estruturada. Tanto é assim que a gente legitima essa violência até sem perceber, né? Acho que todo mundo que está aqui, né, a maior parte das pessoas deve conhecer aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Quer dizer, a gente sim, é cultural a gente relativizar a violência contra a mulher e a gente até tratar como algo natural, né? E aí, nesse sentido, teve essa lei. Quando a lei foi aprovada, num primeiro momento, o que que foi, né? Por que que a gente fala que legislação sem educação ela não resolve, né? Se não houver uma mudança de cultura, se não for integrado com outras políticas, não adianta nada a gente ter lei. Quando a Lei Maria da sim, Penha foi aprovada, a primeira coisa que a gente teve no início, assim, foi uma redução, né? A gente vê o gráfico caindo, uma redução nas situações de violência contra a mulher. Um pouco por conta de demanda reprimida, que as mulheres pararam de denunciar porque entenderam que seus companheiros, né, iriam ficar presos, então elas ficaram com mais medo. E um pouco também porque o agressor, num primeiro momento, ele se sentiu chocado pela legislação nova, e aí deixou de cometer atos de violência. Só que isso durou muito pouco tempo. Por quê? Porque a gente não teve uma mudança estrutural. E a lei sozinha, ela não vai educar ninguém, né? A violência contra a mulher, ela está muito ligada à forma com que homens e mulheres são educados desde pequeno, né? sim, Nossa sociedade, a gente cria os meninos para acreditarem que eles podem, que eles são livres para fazer o que quiserem, e a gente cria as meninas, né, no geral, no contexto social mesmo, para serem submissas e aceitarem determinadas coisas, né? E aí a gente tem as formas de violência que eu acho que também são pouco conhecidas e às vezes são pouco faladas. A gente sabe que sim. violência física é violência, né? Bateu na mulher, a gente sabe que aconteceu um ato de violência. Sim, e é engraçado, Poliana, assim, né, que eu fico bastante preocupada, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a violência praticada, ela está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo, no mundo inteiro, né? Então, olha para você ver, né? Como que É, é, né? A pessoa, a violência é tão grave que a pessoa acaba vindo vários outros, né? Como suicídio, né? Depressão e várias outras coisas emocionais, né? e o que que acontece, né? Assim, a gente tem as formas de violência que estão previstas lá na lei, porque, né, quando chega nesse ponto de cometer feminicídio ou de levar a mulher a tirar a própria vida, né, porque sofrendo violência, nem sempre a violência começa com a violência física. E a maior parte das violências não chega à violência física, né? E a gente Sim, ainda tem uma ideia errada de que o agressor ele é sempre violento. Não é isso, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o ciclo de violência. Deixa eu primeiro falar quais são as formas de violência para a gente entender que não é só violência física, e aí eu vou falar um pouco sim, sobre o ciclo de violência que a gente tem.
né? Mas então, além da violência física, que é esse bater, né? A agressão propriamente dita, lesão corporal, tentativa de homicídio, né? Então, é tapa, soco, é chute, usar de instrumento perfuro cortante, né? Faca, enfim. Essa violência instrumental, a gente também tem violência moral, que é aquela que vem por base, pela forma de xingamentos, né? De calúnia, de Sim. insulto. Ah, você é uma, né? Você é uma desqualificada, Uhum. você é preguiçosa, é gorda, é feia, ninguém vai te querer. A gente tem violência patrimonial, que não é só furto e roubo, não é só crime contra o patrimônio, não. Dilapidação do patrimônio também. Não deixar a vítima participar da gestão do patrimônio também é violência patrimonial. Não deixar a mulher ser dona do próprio dinheiro ou comprar o que ela quer, né, o que ela prefere. Não Sim. deixar a mulher trabalhar, né, obrigar lá a dependência financeira. Inclusive, né, Roseli, depois você me lembra da gente falar sobre essa questão de dependência econômica e financeira também, como Sim. um dos fatores de facilitação, né, um facilitador da violência de gênero. Mas a gente tem, além da violência física, da violência moral, da violência patrimonial, a gente tem violência psicológica, né? E aí a gente entra na sua seara, né? Que é essa desestabilizar emocionalmente e psiquicamente a vítima, né? Que é É, tão grave, né, Poliana? E muito mais, né? Se a gente né? for pensar. Silenciosa, né? E é silenciosa, porque Isso. quando a gente tem essa questão, o abusador psicológico, ele não deixa traços disso, né? E a violência psicológica, ela também, ela não, num primeiro momento, ela não deixa traços físicos, né? É claro que com o passar do tempo a gente sabe que o organismo da pessoa vai adoecendo, que vão acontecendo outras coisas, né? Mas ela é uma violência silenciosa, é uma violência grave, é uma violência que leva ao extremo que a pessoa tirar a própria vida e é uma violência que é imperceptível, né? E Às que vezes até a também, própria vítima, né? e também, né, Poliana, a violência psicológica, ela causa uma dependência emocional. É. E aí a gente entra até nesse ciclo, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre o ciclo Isso. de violência, mas a gente entra nesse ciclo porque o agressor não é agressor 24 horas por dia, ele não é agressor 7 dias na semana, né? E Uhum. aí a gente tem também. Bom dia, Nilson. Obrigada, viu, pela sua. Deixa eu cumprimentar os meus alunos. Eles estão sempre, os meus alunos, eternos alunos, né? Alunos, ex-alunos. E a gente tem a violência sexual também. A gente tem uma Sim. ideia, Eli, fazendo assim, só um parêntese aqui para a gente falar da violência sexual, que eu acho importante a gente conscientizar outras mulheres, né? A gente tem uma ideia errônea e às vezes muito atrelada, às vezes à prática religiosa ou concepção religiosa, a ideia de débito conjugal. Não existe isso, né? Homens e mulheres foram equiparados em direitos e obrigações pela Constituição de 88. Então, desde 1988, antes disso, né, nós já éramos seres humanos, né? Mas a gente tinha, infelizmente, e aí por isso que eu falo que é estrutural e cultural, a gente tinha, infelizmente, a ideia de que o homem estava acima. A gente falava em pátrio poder, que era a gestão dos filhos, quer dizer, primeiro o pai, só na ausência a mãe. Apesar da nossa realidade ser de maioria de domicílios chefiados por mulheres, e a gente tem um grande número de mulheres que não tem companheiro, né, na chefia dos filhos ali, que ela é mãe com a prole, né, é a avó com a mãe e a prole, a gente ainda tinha a ideia de pátrio poder, quer dizer, o poder primeiro na mão do homem. A partir de 88 a gente não tem isso mais. Né? Então, há 34 anos, agora em outubro faz 34, né, a Constituição, há 34 anos nós somos iguais perante a lei. E em Sim. que isso reflete? Isso reflete, inclusive, na gestão familiar, que agora a gente fala em poder familiar, né? Então, e aí a gente não tem essa ideia de débito conjugal, não. Sexo não é obrigação de quem é casado. Mas a gente tem muitas mulheres que têm essa ideia. E aí a gente tem a violência sexual, né? Que ela é também, às vezes, nem, não é só
forçar fisicamente, né? E ato sexual não é só cópula também, não, né? Obrigar a beijar, obrigar a acariciar, né? Até qualquer ato libidinoso, ou seja, qualquer ato com esse intuito da satisfação da sexualidade, que o outro, né? A outra, porque a gente está falando de violência de gênero, né? Que a mulher não queira, é violência sexual. Não existe obrigação conjugal. Não existe de nenhum dos dois, né? Mas a gente está aqui falando de violência de gênero, então, e a gente sabe que as mulheres são, estatisticamente, as maiores vítimas dessa questão da ideia de débito conjugal, de deveres no casamento, de justificar, inclusive, infidelidade por conta desse dito débito conjugal, né? A gente romantiza muito essas coisas, e aí a mulher se sente pressionada, né? Ela não se sente livre para expressar e para conversar sobre a sua sexualidade, né? E isso é muito sério Uhum. também, porque isso também leva à violência psicológica. Mas então a gente tem essas formas de violência, né? Que podem se manifestar por meio de atos que configurem crime, né? Que a gente tem o direito penal atuando diretamente, mas que se manifestam na maior parte das vezes por atos que não chegam a ser crime, mas não deixam de ser violência. E é por isso Sim. que é preciso a gente entender, né? Porque nós, mulheres, às vezes a gente se acostuma, né? Porque a gente está numa sociedade que é estruturalmente violenta com mulheres e crianças, principalmente, a gente se acostuma tanto a essa ideia de violência que a gente sofre pequenas violências no dia a dia sem perceber, né? E aí a gente entra nessa a ideia da concepção do ciclo de violência, né? Que é o ciclo que é trazido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Isso. O que acontece com todo relacionamento abusivo, né? E quando eu falo, gente, em violência doméstica, em relacionamento abusivo, nós não estamos falando só de relacionamento afetivo, não. Afetivo sexual, né? Quando a gente fala de violência doméstica, e aí, nesse caso aqui, a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de relações domésticas, né? Relação de coabitação mesmo, de morar na mesma casa. Então, é o pai, é o irmão, marido também, o filho, né? A gente está falando em pessoas que dividem o mesmo núcleo familiar, ou a gente está falando de relações afetivas, né? O namorado, a namorada, o marido, a esposa, porque a gente tem no polo passivo, né? A gente tem como vítima uma mulher. Do outro lado, agressor pode ser mulher ou pode ser homem, tá? É, então, assim, é, a- então, quando eu falo de relações, eu não estou falando só de relações de afeto, não, tá? Estou falando de relações de convivência também, né? De âmbito familiar e Sim. de relações afetivas para além da relação afetiva sexual também, né? Relações de proximidade. E aí a gente tem, então, que os relacionamentos abusivos, como é que eles se caracterizam? Como eu falei, né? Ninguém é abusador 24 horas por dia. Então, a gente tem um aumento da tensão, a gente fala, já pensar num círculo mesmo, tá? Igual esse círculo do ring light que está aqui me incomodando nos meus olhos, que não, eu abaixo, levanto e fica assim. Mas a gente é um círculo mesmo. Então, a gente tem um aumento da tensão, que é naqueles momentos em que o abusador ele cerca a vítima mesmo, né? Ele começa a ficar nervoso por qualquer coisa. Eu estou falando no masculino, né? Porque a nossa língua, ela é uma língua que ela traz o masculino em tudo mesmo, né? Isso é a língua portuguesa, mas pode ser agressor ou agressora, tá? Mas então é quando começa a ficar mais violento, a impaciente, né? A perder paciência com pequenas coisas, se mostrar com mais irritabilidade. E aí a vítima ela começa a se sentir mais acuada. Ainda não teve, né? Não foi perpetrado ainda o ato de violência em si. Mas a vítima ela começa a perceber que aquele equilíbrio, né? Aquela normalidade, a parte harmônica mesmo do relacionamento ela está desequilibrada, ela começa a ficar é, a, de uma maneira desajustada, né? É o que a Sim. gente fala de aumento da tensão. É dar tapa na mesa, né? É se irritar, é querer controlar onde vai. Ainda não é o ato da violência em si. E aí, quando a Sim. gente tem esse aumento da tensão, é como se a gente estivesse esticando uma corda mesmo, né? E quando essa corda se rompe, é o ato de violência. Aí é a agressão em si.
né? É o xingamento, é diminuir, são aquelas piadinhas idiotas, que são feitas às vezes para constranger a vítima, né? Na frente de outras pessoas. Ah, mas a última palavra é dela, sim, senhor. Né? Ah, não, mas eu já falei. Se continuar gorda desse jeito aí, eu vou trocar por duas magrinhas. Esse tipo de coisa, né? Que constrange, que humilha, que ofende. Aí, esse é o ato da violência em si, é o tapa, né? É a tentativa de homicídio, é a dilapidação do patrimônio, é não deixar a mulher gerir o próprio patrimônio, é essa cobrança do débito conjugal, é o estupro marital, né? Sim. Essa é a violência em si. E aí, seguido desse ato de violência, vem o arrependimento, né? Vem a que a gente chama de fase da lua de mel. Que é quando esse abusador, coitadinho dele, né, Roseli? Ele não queria. Foi ela que forçou, né? Sim, Mas sim. muito nessa ideia de, olha, eu sou uma pessoa carinhosa, estou preocupada com você, mas os seus atos me levaram a cometer esse tipo de ação, que é a violência psicológica que a gente tem, né? Ô, A Poliana, dependência emocional. sim, Ah, ô, Poliana, isso quando o homem não bebe, né, abusa do álcool, né, e explode mais ainda, e depois entra como vítima dizendo, ah, eu tava bêbado, foi porque foi sem querer, né, eu, né, tava muito nervoso, e aí como eu tava sob efeito do álcool, então eu agredi você, né, mas eu te amo, e aí a mulher acaba entrando numa dependência emocional de tadinho, né, ele sofre, né, ele estava não sob foi efeito do dele, álcool. né? Não foi ele, Isso, porque ele estava sob efeito. Não, e a gente, o álcool, isso, inclusive, é um fator de risco que é evitável, né? Deixar, eu quero até fazer uma parte aqui, né? Álcool é uma droga legalizada, mas é a droga com potencial letal que a gente tem maior entre as drogas, né? É a segunda maior responsável por mortes. Assim, não só sim, morte de violência doméstica, né? Morte no trânsito, morte de cirrose hepática, de falências de órgãos, só perde para a nicotina. Todas duas, as duas que estão à frente nessa questão de fatores de risco que são evitáveis, né? São drogas lícitas, são drogas legalizadas, né? E aí, assim, a gente tem o álcool como esse potencializador que a gente fala, né? É, sim, como um facilitador da violência e é usado como justificativa mesmo, né? Tanto o abusador sob efeito de álcool, quanto às vezes a mulher que sofre violência também, ela busca refúgio, seja na nicotina, seja no álcool, ela busca refúgio para se entorpecer, né, dessa situação de violência cotidiana, como um alívio mesmo, porque o álcool, né, Roseli, disso acho que você fala melhor do que eu, mas como uma droga que ela atua no sistema nervoso central, e que causa, né, além de uma dependência psíquica, causa uma dependência física também, ela tem um segundo momento que é um efeito depressor, mas no início ela tem esse efeito calmante, né? é É alívio, né? A pessoa tranquilizador. sim, E aí, e é aquela ideia mesmo de criando um nível de tolerância e a pessoa precisando de mais, né? E aí, o que que acontece com a mulher? Ah, é porque eu tinha bebido, né? Se é ela que é dependente química, né? Não deixa de ser uma dependência química, né? E aí, mesmo sim, que não seja o beber patológico, né? Quando tem bebida, eu sou ex-policial, né? Acho que eu não falei, mas quem me conhece sabe. A gente falava que quando tem bebida envolvida numa ocorrência, essa bebida é um complicador. Assim como arma de fogo, né? Ou arma de qualquer tipo, mas bebida é um complicador. Por quê? Porque a pessoa que ela está sob o efeito de álcool, independente se ela faz uso contínuo, se é um uso patológico, né? Que a gente fala que é embriaguez habitual, ou se é um uso sazonal, se não está ainda nessa dependência física do álcool, a pessoa é uma droga que entorpece os sentidos, né? Então, sim, ela diminui a capacidade de discernimento de qualquer pessoa que fizer efeito, que fizer, sim, né? Ah, eu uso esporádico, eu bebo de vez em quando. Não interessa. Qualquer pessoa que estiver sob o efeito de álcool, e é por isso que não pode dirigir, é por isso que não pode fazer um monte de coisa, né? Quem está sob efeito de álcool,
a pessoa está com seu discernimento diminuído, sim, né? Não sou eu que estou sim, falando isso, é a ciência que fala, né? Isso é comprovado sim, cientificamente. Então, sim, assim, quando a gente tem, e aí por isso que a gente teve casos de violência doméstica explodindo agora na pandemia. Porque as pessoas ficaram em casa, porque aumentou consideravelmente o consumo de bebida alcoólica nas famílias, né? O Brasil já está aí entre os países que mais consomem bebida alcoólica, mas a gente teve um aumento em 3 vezes da média de consumo diário. Isso é muito sério, né? 3 vezes a média de consumo diário aumentou a partir de março, de 2020, que foi quando a gente teve a pandemia, né? Não são dados meus, são dados da OMS. sim, E aí, com isso, né, a gente tem, paralelo a isso, um aumento dos casos de violência também. E o que que acontece, Roseli, depois do ato de violência, né? Dentro dessa fase que a gente chama de arrependimento ou de fase da lua de mel, é a fase que o agressor fica dócil de novo. E aí, isso faz com que, primeiro, a vítima ela comece a diminuir a violência, relativizar, achar que ela superestimou, né? Olha, não, eu sim, exagerei, não foi tanto assim. Ela começa a comparar, olha, aconteceu isso, mas ele é muito bom para mim, ou ela, né? Eu estou falando aqui né? É muito bom para mim no geral. Aconteceu só essa vez. E aí, essa vítima não encontra apoio sequer da família. Porque aí sim, começa assim, quer ver? Ah, mas aconteceu isso com você, mas na maior parte das vezes, olha aí como que o fulano é bom para você, né? sim, Agora, sim, de relacionamento afetivo, mas quando a violência é de pai para filha ou de filho para mãe, isso ainda, a violência psicológica, ela amarra ainda mais nessa questão da dependência emocional, né? Porque a mãe tende a relativizar aquela violência que o filho comete e a filha, ela também, né, quando ela sofre violência por parte do pai, ela não encontra amparo na mãe, que seria o esteio, né? É aquilo que eu te falei, crianças e mulheres é estrutural e é cultural que a gente sofre violência. Né? A gente naturaliza a história de que um tapinha não dói, que a palmada educa, a gente cresce escutando isso. Então a gente acha que é normal existir sim, violência. Né? E aí é essa fase de, nossa, olha a vida que eu tenho. E a gente tem boa parte das mulheres com dependência financeira, dependência econômica. Né? Quem sim, está fora de um ciclo de violência acha que é fácil a pessoa sair. Não é porque a mulher às vezes para a sua carreira para cuidar dos filhos, né? O patrimônio está todo no nome do marido ou do companheiro, né? Ela atua também na construção desse patrimônio, mas serviço doméstico é invisível, né? Porque ele sim, sim, não é um serviço que é contabilizado, porque não é remunerado. E aí ela está nessa dependência porque eu só trabalho em casa, né? Eu sou só dona de casa, como se o serviço doméstico fosse fácil de fazer, né? E aí ninguém enxerga, enquanto sociedade, isso é cultural nosso também, que aquela que está dentro do lar, né? A mulher que se dedica ao serviço doméstico, ela também é responsável pela construção do patrimônio do casal. Né? sim, E quando sim, a gente fala isso, né? Aí os homens, a gente viu um cantor famoso há pouco tempo falar assim, não, eu estava casado enquanto eu construí o patrimônio, mas ela não me ajudou, não. E aí, né, é o Zezé de Camargo, inclusive, né? Acho que não tem nem problema a gente falar. E aí eu me lembro da história deles contada no filme mesmo, que a mulher costurava dia e noite e olhava as filhas enquanto ele estava lá tentando engrenar a carreira. Como assim ela não participou de construção do patrimônio? Ele claro que não participou. seria quem ele é se não fosse a mulher dele, Sim, sabe? E a gente, enquanto sociedade, você pode me falando, viu? Conversa demais, a gente vai me falando aí do horário. Mas a gente, enquanto não, sociedade, não está preparado para isso, de que o serviço doméstico, que é um serviço que não é remunerado, ele também movimenta a economia. O homem só sai para trabalhar, nesses casos de que a mulher fica em casa, porque ela está em casa cuidando da gestão do lar. E aí, é, quando a gente é, vai nas ações de divórcio e de solução de união estável que eu atuei até hoje, né? Ainda pretendo atuar em menos do que deveria, né? A gente deveria ter as nossas relações mais sólidas, né? Mas infelizmente todo dia tem. Se for para ser relação abusiva, eu estou aqui pronta para ajudar a separar e quebrar essa corrente todos os dias, né? Toda hora. Mas aí é sempre isso, assim, não, mas é meu, o carro é meu. Não é, não, né?
Tinha alguém cuidando. Chega em casa, tá lá o almoço quentinho, a janta quentinha, a casa limpinha, o lençol limpinho, a toalha, né? Não sabe que nota que filho tem na escola, não sabe que dia que filho vai vacinar, não sabe se filho ficou doente, se deixou de ficar, mas acha que construiu o patrimônio sozinho, né? E aí é por isso que a gente fala em mulheres sobrecarregadas, em carga mental aumentada. E aí, infelizmente, Roseli, a gente tem por detrás essa teia de violência psicológica, essa dependência emocional, que é construída. Oi, amor. Fala bom dia. Chega aqui e fala bom dia. Não sei cadê a Alex. Tá lá no quarto. Bom dia. Eu tô... Aí, ó, eu tenho, né? Vinícius está trabalhando e elas estão aqui em casa comigo. Não foi uma nem duas vezes que tive que levar elas comigo, inclusive, né? Para a faculdade mesmo. Mas assim, e a gente tem essa teia de violência psicológica que está por detrás. E, E e, a gente precisa abrir os olhos das mulheres mesmo, né, Roseli? Pode falar, sim. desculpa. Não, e aí, Poliana, o que que mais me chama a atenção, né? Devido todo esse sofrimento e estresse da mulher e não cuidado que a sociedade não olha a mulher que vive em casa, né? Não faz nada como os homens tratam assim, né? E aí, o que que chama mais atenção? Essas mulheres vão adoecendo. E aí, o que que elas fazem, né? Acaba, né, usando, né, bebendo, né, para aliviar esse sofrimento, esse estresse, né? E o que é pior é que essa mulher, a maioria das vezes, não é acolhida no ambiente quando ela faz uso de álcool, né? Isso me Porque chama mulher bastante que bebe é atenção. feio, né? Mulher que bebe é feio, isso é cultural também, né? Isso, é isso que eu ia falar, É né? Dessa assim, cultura. é a ideia de que o homem pode beber, mas a mulher que bebe é feio. Por isso que a maior Isso. parte das alcoolistas que a gente tem é alcoolista doméstica. A mulher bebe em casa, sozinha, escondido, né? Quando ela chega a procurar ajuda, né? Porque o alcoolismo é uma doença progressiva, né? Sim, fatal, né? E é progressiva. Então, ninguém começa bebendo uma garrafa da bebida de preferência, né? Em respeito aí às meninas, não vou falar nenhum nome de bebida, né? Porque tá aí uma coisa que eu vim aprendendo também, que pode ser gatilho para muita gente quando a gente fala o nome, né, da substância. Sim, Então, é, o álcool, ele tem um fator viciante, né? Mas que vai criando uma tolerância ao longo do tempo, né? Então, a sim. pessoa hoje, ela bebe um copo, né? Ou uma dose, dependendo do tipo de bebida. Amanhã ela precisa de duas, de três, de quatro. Dali a pouco ela tá bebendo para fazer atividade doméstica. Ela tá bebendo E para cumprir esse suposto dever conjugal que ela tem, né? Afetivo e sexual com o marido. E aí muitos homens fecham os olhos para isso porque para ele tá cômodo, né? Às sim, vezes é perceptível que ele está do lado de uma pessoa que está adoecida, né? Mas está cômodo, e se está cômodo, a gente vai mantendo aquilo ali. E aí é esse ciclo que vai se perpetuando, né? Aumento de tensão, violência, de novo aquela fase em que a mulher não tem apoio sequer da família, mas ele é o pai dos seus filhos, né? Ah, mas ele é o provedor do lar, mas como que você vai se sustentar? E sim, aí, ali uma coisa muito séria que a gente tem com mulher que fica em casa, né? E eu não chamo de opção, por uma parcela muito pequena da nossa sociedade, que é a parcela dos 10% mais ricos, a gente pode até falar que é opção ficar em casa. A mulher optou por dar uma pausa na carreira dela. Para a grande maioria, que são as classes D, E, classe C, quando a mulher fica em casa, é porque fica mais barato ela ficar em casa do que ela sair para trabalhar. sim, Não é sim, uma opção, né? Não é uma opção. E aí, quando a mulher ela fica em casa, o que ela sofre é um apagão na carreira dela, quando ela tem uma sim, carreira, né? sim, Quando é uma mão de obra que não é qualificada, tanto mais difícil dela se inserir depois, né? sim, É, teve uma situação de um divórcio recentemente que eu consegui os alimentos, não é sempre, né? A gente não fala em alimentos ad eternum para ex-cônjuge, mas a senhora, ela tinha 55 anos. Desde quando ela se casou, ela não trabalhou fora. E aí,
como é que a gente fala que essa mulher com 55 anos, que antes, né, com todo o respeito, tá? As diaristas, as faxineiras, mas é o que a gente fala que não é mão de obra qualificada, porque não exige, né, uma escolaridade, não exige um saber técnico. Como é que a gente vai falar que uma senhora que era diarista antes de se casar, que ela, depois de 30 anos de casado, que tem como ela voltar a ser diarista, se a gente tem outras diaristas mais jovens que estão inseridas no mercado de trabalho já, né? É, Então, aí já é utópico para isso que não é uma mão de obra que a gente fala de mão de obra qualificada. Imagina, vamos falar da minha profissão. Imagina que eu, advogada, resolvo parar de advogar e vou criar as meninas primeiro. Aí eu fico 10 anos fora do mercado de trabalho. Como que eu vou me reinserir nesse mercado depois? E assim, uma professora, uma fisioterapeuta, né? Uma técnica em enfermagem. Quanto maior o tempo da relação, mais difícil, maior o apagão que essa mulher tem na vida profissional e mais difícil é a reinserção. Então, sim, por isso que a gente fala que a gente tem que enxergar essas microviolências que são parte do dia a dia também, porque a gente vai se adaptando e se habituando a elas. A mulher que ela é do lar, ela tem, por cultura, né, de ser socialmente aceitável falar que o dinheiro é do marido. Ah, ele dá a ela um valor. Não dá valor nenhum, não. Né? Ele dá a ela X por mês, não é nada de dar, não. O patrimônio é do casal, independente do regime em que eles se casaram, independente, né, de se é união estável. sim, Porque os dois têm direito, né? enquanto ele está saindo para ser provedor econômico, tem alguém em casa mantendo lá. É isso que a gente precisa Sim, falar com as mulheres, é isso que elas precisam enxergar, né? E aí, falando dessa questão do álcool, o álcool é um fator de risco evitável que está presente em 20% dos casos de violência cometidos. sim. Quer dizer, E, em cada e 10 eu, mulheres agredidas, fazer desculpa, né? Já vou te não, deixar falar. Em cada 10 mulheres agredidas, em duas tinha álcool presente, seja ela ou seja o agressor, né? Isso é sim, muita coisa. sim, desculpa também te cortar, Poliana, e aí eu vejo, né, o quanto elas ficam tão vulneráveis, não sendo cuidadas, né, e as pessoas não se importam, né, ah, não, ela tem que ficar em casa limpando, cuidando, aí a família entra no julgamento, e ela se sente tão sozinha, com vício, né, e o que eu faço com isso, né, e aí eu fico pensando na importância hoje do AF, né? Esse lugar de espaço de cuidado para essas mulheres, né? Porque a gente tem muita compaixão e respeito por elas, né? E a gente acolhe, né? Sem julgamento e sem preconceito, né? Então eu vejo o quanto o alcoolismo feminino, né? Abriu esse lugar de cuidado, de respeito, de acolhimento, né? E o quanto isso é tão importante as pessoas saberem que existe, né? Para cuidar dessa doença do álcool, né? E A se gente tratar. precisa falar, né, Roseli, sobre o alcoolismo Sim, feminino. O sim, alcoolismo, né, em si é uma doença que é extremamente estigmatizada, mas o alcoolismo feminino ele é ainda mais, né? Ainda mais, né? Como se mulher não pudesse sofrer dessa. É uma doença, né? É uma é doença um, com classificação, tem CID para ela. E aí a gente precisa quebrar essa barreira do estigma e precisa acolher com respeito, né, com amorosidade, sem julgamento e sem cobrança, até porque é uma pessoa que já foi cobrada demais. E quando a gente fala de alguém que veio de um ambiente de violência e que nesse ambiente de violência estava presente o álcool, a bebida alcoólica, né, como esse fator, então, facilitador da violência, como esse fator de risco aí, a gente tem um estigma ainda maior e a gente tem uma pessoa ainda mais fragilizada. Então, é muito importante sim, mesmo que a gente tenha um espaço de acolhida em que a mulher ela possa falar sem ser julgada, né? E é uma associação que preserva o anonimato, né? sim, Ninguém precisa se identificar, ninguém precisa falar quem é. É uma associação que está aí para acolher e para ouvir as dores e aceitar e entender, né? sim, Porque socialmente a gente é violentada todos os dias. Teve um episódio, Roseli, essa semana, né, anteontem, que me chamou muita atenção, independente dos envolvidos, né? A gente teve aí um rapaz que xingou um chefe de Estado e que esse chefe de Estado se revoltou, né? O presidente da República foi xingado essa semana e ele se revoltou. O que me chama atenção, que eu acho que deve chamar a atenção de todas as mulheres naquela situação? O xingamento que fez com que o presidente se revoltasse, o xingamento que o rapaz usou, né? E eu não estou falando nem de um nem de outro,
foi a um xingamento feminino, né? Quando ele fala com o outro, e é o que a gente vê às vezes mesmo, seu mulherzinha, não foi o que ele falou lá, né? Ele usou foi um outro linguajar que eu acho que não cabe bem repetir. Por que que falar que é feminino ofende tanto? Vê como que a gente é acostumada a ser violentada, que usar adjetivo feminino é xingamento de um homem com o outro e que ofende o brio e a moral do outro, ao ponto dele sentir que tem que reagir, né? Eu estou falando desse caso porque foi um caso que ficou, né, nacional e internacionalmente conhecido, mas que acontece todo dia, né? O homem reage quando o outro chama de qualquer adjetivo feminino. Por quê? Porque o feminino ainda é tido como subalterno, como de segunda classe, como de segunda categoria, né? Ser mulher é ruim, ser mulher é menos valorizado do que ser homem, né? A gente fala o fortão e a mulherzinha, né? Não, nós somos muito fortes, né? E a gente precisa repetir e ter uma rede de apoio que fortaleça mesmo para a gente acreditar nisso, né? Para a Sim, gente ter apoio umas das outras, porque no mundo ideal a gente vai ser igual, né? Mas aquela igualdade que está estampada lá na Constituição, ela ainda está muito, muito, muito longe mesmo de ser alcançada. A mulher que trabalha sim, fora hoje, ela tem jornada dupla, tripla, quádrupla. O homem que trabalha fora, ele tem a jornada fora de casa, só, né? sim. Então, e isso também é uma forma de violência. E é uma forma de violência que às vezes não é enxergada, né? Mas aí, só para eu falar rapidinho, até porque senão né, não te dou espaço de fala e a live encerra, mas a gente tem, então, lá dentro da Lei Maria da Penha, toda uma estrutura de apoio à mulher que é vítima de violência. A gente tem medidas protetivas que obrigam o agressor, né? Afastamento compulsório do lar, né? Impedir de andar armado, se ele tiver arma registrada, tantas outras questões, e a gente tem medidas de acolhimento da vítima, inclusive direito à licença, se lá no trabalho for um local de risco. Né? Muita mulher não sabe disso, que ela tem direito a afastamento compulsório do trabalho se o agressor estiver procurando ela no trabalho. Tem direito, né, a lar provisório. Né? Embora, infelizmente, né, essa estrutura em cidades do interior ela ainda seja muito precária, mas é um direito da mulher que está lá na lei que nós temos que ir juntas, né? Porque essa luta é coletiva mesmo, não é uma luta individual. Independente se a mulher sofre violência ou não, se uma sofre violência, todas têm que lutar para que essa violência não encerre. Né? Então, a gente tem lar provisório, a gente tem esse direito ao afastamento compulsório do trabalho até que a situação se adeque. Então, a gente tem diversas medidas que protegem a vítima. Ela tem direito a entrar, inclusive, num programa de proteção em que ela tem a identidade dela preservada, o lugar onde que ela mora preservado, né? Para a gente não chegar nesses casos que o Brasil hoje é recordista em feminicídios no mundo, né? Sim. E você Fora, falou tanta coisa importante, Poliana, que até eu desconheço, né? Porque sou psicóloga, sou, mas quando chega para mim, eu vou cuidar das questões psicológicas, do acolhimento, de como ajudar essa pessoa, né? Mas olha quanta coisa é importante as mulheres estarem, né, se conhecendo, conhecendo sobre os seus direitos para ir atrás. Por quê? Eu já ouvi muita mulher, né, falar para mim, ai, mas eu não vou não, porque eu fui lá naquela delegacia, né? Eu já fui, me trataram mal, deram risada, né? Eu falei, não, mas você não pode desistir, né? Vamos fazer outra coisa, vamos sim, né? Então você percebe, né? Elas desistem também pelo não acolhimento, dependendo do espaço. o que é muito difícil, os nossos órgãos de proteção, eles não estão preparados para receber as vítimas de violência doméstica. E isso é muito triste. Perfeito, Já começa perfeito que com você isso falou. que a gente tem muita delegacia que não tem mulher escrivã ou investigadora para acolher essa mulher. A mulher já sofreu violência, né? Ela chega ali para relatar uma violência, ela não tem amparo muitas vezes nem da família, ela chega lá e depara com uma equipe masculina que vai relativizar e menosprezar essa violência que ela sofreu. Principalmente se ela não tiver sofrido violência física. Principalmente. A mulher que chega e fala que sofreu violência psicológica, e aí, né, infelizmente é a realidade, né? Ela, ela é menosprezado, é relativizada e ela não é ouvida. Muito feminicídio seria evitado se a gente tivesse equipes multidisciplinares mais bem preparadas para a acolhida dessa mulher no primeiro ato de violência. Para ela saber identificar que aquilo ali que ela está sofrendo é violência, que aquilo tem nome, né?
e para a gente romper esse ciclo que é tão difícil, que é esse ciclo de violência, né? E que é Só um que direito, né, Poliana? É um direito dela, né? De poder ser cuidada, ser acolhida, né? e aí é por Fico. isso que a gente precisa falar sobre isso, sabe, Roseli, mais e mais e mais vezes. Olha, isso não é normal, não aceita, né? Eu já ouvi um monte de vezes assim, mas você está destruindo o lar, gente. Um lar que tem violência é um lar destruído. A gente Sim, precisa resgatar e salvar essa mulher. Aonde sim, que tem harmonia num lar que tem uma pessoa que sofre violência? Seja ela de qual natureza for, né? sim. Então, assim, e sair do campo do discurso para a gente ter isso na prática é muito difícil por isso, porque a gente não tem equipes preparadas. Por isso que eu te falo que é uma luta coletiva, sabe? Porque a gente precisa lutar para a gente ter equipes de acolhida dessas mulheres, né? A gente tem delegacia de crimes sexuais, por exemplo, aqui especializada na minha região, só em Divinópolis, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui. Né? Então, quando a gente tem essa pornografia de vingança, que também é uma violência, né? A mulher manda nudes lá para o relacionamento afetivo na confiança. O que, que ele faz quando ela quer terminar o relacionamento? Eu vou expor essas fotos suas para todo mundo. Isso é crime. Né? É crime. E tem um nome que é pornografia de vingança, né? Que é, inclusive, uma violência psicológica aliada, né? Ligada à violência sexual. E aí, a mulher, muitas vezes, por medo, não denuncia, porque aí ela chega na delegacia de uma cidade menor, que não está preparada para isso, ela vai ter que narrar para um homem, né? Às vezes numa sala aberta, que está todo mundo lá de fora ouvindo, o que, que aconteceu com ela. E aí, a primeira coisa que acontece por parte da sociedade, para que, que você tirou foto? Para que, que você enviou? É o julgamento, É, sabe? É a gente inverter o polo e pôr a culpa na sim. vítima. Isso é muito comum na violência doméstica. Né? E o que é. Culpabilizar. Poliana, desculpa te cortar. E o que é pior, né? Essa pessoa vai lá para ser acolhida e sai pior do que chegou. Do que entrou. E aí, quando É, a do que gente. entrou, desculpa, do que entrou, desculpa. Não, chegou, eu entendi. Mas assim, É, é, e aí a gente entra de novo nessa questão que a gente está falando aqui sobre o álcool paralelo a isso, né? Como é, responsável, não responsável direto, né? Mas a agente que atua paralelo aí a 20% dos casos, se é um caso de uma mulher em dependência química ou de um lar desestruturado por dependência química, isso vai agravar ainda mais. Né? é, Porque no amparo, qual que é o amparo e o afago que ela vai encontrar? A bebida. E bebida é. é uma coisa, né? Eu falo que é uma droga que é potencialmente perigosa, porque, diferentemente das drogas ilícitas, se eu sentar lá no centro agora para consumir uma droga ilícita, né? Para usar uma droga que não é permitida, eu vou me sentir inibida. Mas eu sento tranquilamente numa mesa lá, né? A gente tem a bebida que é permitida de dia e a que é permitida à noite, né? Mas tem uma determinada bebida que se eu me sentar agora, meio-dia lá no centro e tomar, ninguém vai achar demais, né? A Sandra, a gente depois te chama para conversar no privado, viu? É isso Seja que eu ia falar. viu? E a Roseli tá aí com a equipe toda para te acolher. Viu? E Sim. assim, é um passo muito importante mesmo. O primeiro passo de qualquer problema, com qualquer dependência, é a pessoa é, pedir, né, ajuda e ser Sim. acolhida a partir desse E, pedido de ajuda. isso, e nós, né, da equipe do AF estamos aí, né? Nós estamos para acolher, né? Sem julgamento, né? Então a gente tem uma equipe toda aí para ajudar, né? Então não se sinta sozinha, não, Sandra. Depois eu vou te chamar no privado, a gente vai conversar sim, tá? E que bom que você está aqui. Que bom. E assim, Roseli, a gente tem um projeto, né? Deixa eu falar sobre ele no tocante à violência doméstica. Eu até não faço parte mais do projeto por questões de agenda profissional mesmo. Mas tem um projeto muito bacana que é o chamado Projeto Help Me. Inclusive, mulher que estiver sofrendo violência doméstica, ela encontra aqui a página desse projeto no Instagram, que tem advogadas e tem assistentes sociais no país todo prontas para ajudar com relação a medidas protetivas na questão de ajudar a romper esse ciclo de violência doméstica, né? Que faz tantas vítimas todos os dias, né? Infelizmente. Enquanto a gente estava aqui conversando, teve feminicídio acontecendo, né? Enquanto a Sim, gente estava aqui conversando, teve mulher que foi agredida fisicamente, teve mulher que foi agredida psicologicamente, sexualmente, moralmente, né? Que teve o seu patrimônio dilapidado.
E a gente precisa lutar Uhum. contra isso, né? E a gente só luta contra isso se a gente faz uma mudança estrutural mesmo na sociedade, né? Uma mudança cultural. E para isso nós precisamos de Sim. todos, né? Mas é isso, Poliana, né? Eu queria continuar, mas deu 11 horas aí, né? Meio-dia, né? E aí eu fico preocupada com o tempo, porque o pessoal fala que o Instagram tem isso, né? Apesar Aí de eu ser nova, derruba, mas aí derruba, depois você não é, consegue salvar. né? Mas eu tô, né? Eu tô muito feliz, né, de poder estar junto com você aqui, né? Você é uma profissional, né, de exemplo aí, né, de batalha, né, lutando aí, né, para ajudar as pessoas, né? E não é fácil, né? E eu acredito que você também vê muita coisa, né? E vê aí o quanto ainda o nosso país está muito difícil, né? Porque tem todo aí um contexto, né? Mas o mais importante é isso, né? A gente continuar falando, debatendo, né? Sabendo que tem um lugar de espaço, né? De cuidado, não desistir, né? É, buscar ajuda no AF sempre que precisar, não se sentir sozinha, né? E obrigada, viu, Poliana? Foi muito bom hoje estar aqui com você. Eu que agradeço pelo convite e, assim, a gente precisa lutar mesmo, porque é, para além, gente, nós mulheres, nós somos uma categoria, a gente tem, é uma categoria que luta pela nossa existência em paz desde sempre, né? E a gente precisa continuar lutando por isso, porque a gente tem muitas forças aí atuando contra pelo nosso apagamento, né? Vê, o que a gente teve que lutar para ter direito a voto, o que a gente teve que lutar para ter direito a trabalhar fora, né? O que a gente tem que É, lutar para ser ouvida, que a gente tem que lutar para ter voz politicamente, inclusive, né? As nossas pautas, elas são desrespeitadas. Eu falo que mulher e criança não é enxergada pela sociedade. Não é, sim, né? sim. A não ser assim, nós mulheres, a gente é enxergada como mercado potencial consumidor, né? Uhum, Mas nós não somos ouvidas, a gente não é sim, respeitada, né? A gente precisa lutar pelo feminino. É, e aí, Roseli, uma reflexão que eu deixo, né, para todas as mulheres aqui, né, que estão nos ouvindo, e para os homens também, né? Gente, sim, agressor não tem cara, não tem classe social, né? Não está escrito na testa da pessoa. O agressor é aquele homem comum. A gente precisa parar de desumanizar o agressor e falar, é um monstro. Não é. hum, Não é uma pessoa comum, né? Não tem cara, não tem classe social. Precisa enxergar muito sim, isso, tem nível cultural, sim. né? E não vai parar a menos que a vítima crie coragem de denuncie, né? Que ela Isso, peça ajuda, que ela busque acolhimento. Não sim, para, não muda, não cessa, a tendência é a violência só aumentar, né? sim, Ó, muito obrigada a você. A gente segue aí, né, na luta e, infelizmente, né, o machismo é estrutural e a gente vai combater a partir das próximas gerações, educando meninos para respeitar meninas, educando meninas para isso, aceitar desrespeito, né? É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. E lutando por sim, educação também, né? Sem ela a sim. gente não vai a lugar nenhum. Mas muito É, obrigada, viu? Eu estou à disposição depois. O meu Instagram é fechado, mas quem precisar pode mandar lá pela solicitação que eu respondo, tá? É tá bom. fechado por questões de preservar, né? Ele é um Instagram pessoal, então é para preservar a imagem das minhas meninas, e enfim, né? Mas pode me chamar que eu respondo, tá? Obrigado, viu, Poliana? Obrigada a todos que estiveram aqui também, né? Foi muito bom, né? E teve coisas que eu nem sabia, igual você falou, né? Uma troca. É gostoso isso, né? Obrigada mesmo, viu, Poliana? Eu te agradeço, fique com Deus, um excelente final de semana para você e para todo mundo. Ana, um beijo. Eu vi que a Ana me cumprimentou e não cumprimentei. Beijo para todo mundo que esteve Para aqui. todos também. Fique com Deus. Tchau, Tchau. tchau.